Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder entrar aí na sua casa e dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de acompanhar o programa e, mais do que isso, gostam de repercutir os temas que são tratados aqui todos os dias, gostam de debater, gostam de dar as suas opiniões e visões sobre os assuntos que nós colocamos aqui. Por isso, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho. Hoje um tema muito interessante, muito bacana. Por isso a gente adotou até um formato diferente para o nosso debate de hoje. Daqui a pouquinho você já vai descobrir não só o tema, mas também os nossos convidados aqui. E aí nós vamos poder começar a nossa conversa sobre esse tema tão intrigante e que gera, obviamente, na vida prática das comunidades, das igrejas, uma certa dificuldade. E é por isso que o Vejam Só, de novo, trouxe esse assunto, trouxe esse tema para a nossa discussão, para a gente poder aprender um pouquinho mais e, obviamente, oferecer para você que nos assiste conteúdo, tá bom? Espero que seja um tempo de bênção, que você aproveite demais esta oportunidade. Antes de continuar aqui a nossa conversa, eu vou colocar para você aqui o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar um pouquinho também, trocar ideia, falar um pouquinho sobre teologia, que é uma temática que eu particularmente gosto demais, sei que você também curte, a gente poder responder algumas perguntas por lá também, conversar, além, obviamente, de você conhecer um pouco dos bastidores aqui do Vejam Só, também sempre tem foto por lá, tem vídeo, chega lá que você vai ter acesso a esse conteúdo também, tá bom? E desde já agradecer a todo mundo, porque recebo muito carinho. E vocês não têm ideia de como essas mensagens que a gente recebe, falando e elogiando o nosso trabalho, dando força, falando do impacto que o Vejam Só causa na vida das pessoas também, da importância que é, tá bom? Então, muito obrigado, valeu mesmo, fico muito feliz em receber este retorno de vocês, tá certo? Ó, hoje no Vejam Só, e eu vou começar apresentando como é padrão aqui no programa os meus convidados, mas hoje a gente trouxe uma família aqui para o Vejam Só. Já que o tema é família, então nós vamos conversar com a família. Nós trouxemos a irmã Paula e o pastor Genildo. O pastor Genildo casado com a irmã Paula. Não é isso? Sim. Então, como nós vamos falar hoje da vida da esposa do pastor e das dificuldades que muitas vezes ela enfrenta nessa caminhada ministerial do pastor, porque, irmãos, nem sempre a esposa é pastora também. Às vezes a gente trata por pastora, em alguns casos, até por nem saber o nome da esposa. E vai desse jeito. Então, trouxemos os dois para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa dinâmica. Antes da gente falar melhor e apresentar direitinho o tema, vou apresentar os dois e nós vamos pegar aqui as informações das igrejas também, obviamente. Irmã Paula, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, topar esse desafio, que é vir na TV, falar sobre essa questão, expor muitas vezes as dificuldades da própria caminhada. A gente aqui no Vejam Só fica muito feliz. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Eu que agradeço, né? A confiança e espero poder compartilhar as experiências mesmo. Exatamente, compartilhar a experiência. Conversava com o pastor Genildo rapidinho assim nos bastidores, né, desse tempo de caminhada, de quantas situações já aconteceram por conta do ministério do irmão, né, durante muito tempo até itinerante, e como isso pode ou não afetar a vida da família. E você que nos assiste, tenho certeza que vai aprender demais com as experiências. Paula, vou pedir para a gente começar, e aqui no Vejam Só é padrão, passando as informações da igreja para a gente, tá bom? A igreja que a irmã congrega e também as informações dos dias e horários das programações também. Depois o pastor Genildo complementa aqui também, já que ambos são da mesma igreja, Sim. Né? A nossa igreja do Ministério do Belém fica na cidade de Itaquaquecetuba. E fica próxima à estação de trem, na Avenida Tancredo Neves, 129. E nós estamos ali, já vai fazer 4 anos, que ele é o pastor do setor, né? Nós congregamos esse endereço da sede e temos ali mais 80 congregações. Boa, que bênção. Um trabalho frutificando ali do Ministério Belém, da Assembleia de Deus, o ministério que é parceiro aqui do Vejam Só. Deixo aqui também registrado meu carinho e abraço aí todo o pessoal do Ministério do Belém também. Ó, durante a nossa conversa, os contatos da irmã Paula vão aparecer para você também. Se tiver dúvidas, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. E nós vamos deixar também lá no nosso perfil do Instagram, tá bom?
E, então, de repente, se você se identificar, quer contar algum testemunho, quer pedir, de repente, alguma orientação, achar que ajuda, você entra em contato com ela por lá também, tá bom? De novo, obrigado, viu, minha irmã Paula, pelo carinho, tá bom? E a gente recebe também aqui o pastor Genildo Simplício, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, né? Como a irmã Paula falou, do Ministério do Belém. Pastor Genildo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, vir ao Vejam Só, contar um pouquinho também das suas experiências, dividir conosco o seu aprendizado diante dessa temática. Tenho certeza que vai ser fundamental para quem nos assiste. Uma ótima noite, meu irmão. Muito obrigado. Minha gratidão, irmão Zeca, né? Eliezer, popularmente conhecido como Zeca. É um prazer. Eu e a irmã Paula estamos aqui para, de alguma maneira, compartilhar experiências e, de alguma maneira, contribuir para o bem de quem está nos ouvindo, de quem participará desse programa. Estamos abertos a responder quaisquer tipo de perguntas que possam vir. A nossa igreja, ela é uma igreja bem grande, então a gama de necessidade das pessoas também, o volume é grande. Nós estamos em Itaquá há 4 anos, como a irmã Paula falou, temos uma média de 80 igrejas e mais de 10 mil membros. Que bênção. É um desafio muito grande, não é? Sem dúvida. Nesse universo de pessoas, a esposa do pastor se encontra inserida nesse contexto. Então, você imagina que, às vezes, a esposa do pastor não pode nem confiar em todo mundo, se torna num universo de solidão, que é o tema do programa. Enfim, são grandes e largas experiências. Sem dúvida, até por essa questão ministerial, o pastor falou aqui de 80 igrejas, todas elas com liderança, com pastores, com obreiros, muitas vezes com as suas respectivas esposas, e que aí só vai aumentando, obviamente, toda essa demanda, né? E a nossa ideia aqui no Vejam Só é falar sobre essa perspectiva da solidão ministerial que a esposa e, consequentemente, a família do pastor acabam enfrentando. Eu vou primeiro pegar aqui algumas observações iniciais dos convidados, depois vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também dando a sua visão lá no Instagram, tá bom? Respondendo a nossa enquete. Paula, vou começar com a irmã. Sim. Por que a irmã acha que a esposa e, consequentemente, a família do pastor sofrem com esse tipo de síndrome, assim, de solidão, de esquecimento, muitas vezes, em alguns casos, até de rejeição da própria comunidade, deixando essa família de lado, sem reconhecimento das personalidades de cada um, colocando sobre os filhos e a esposa um chamado que às vezes é do pastor e não da família. Por que a irmã acredita e com a sua experiência, como é que a irmã observa o motivo disso acontecer? Eu acredito que é pelo que o pastor comentou, né? Nós temos que olhar sempre com muita cautela os nossos relacionamentos dentro da igreja. Não podemos confiar em todo mundo. Eu digo isso porque nós somos vigiados mais do que recebidos, né? Então, quando chegamos na igreja, as pessoas estão ali analisando o nosso perfil, né? Como nós somos novos ali em Itaquá, a gente passou muito por isso no começo. Eles também estão recebendo uma família que não conhecem, né? Então, a gente tem que entender os dois lados. E a gente não pode esquecer que Deus está conosco, né? E vai mostrando a que viemos, né? Ou a que fomos enviados, né? E aí o tempo só é que vai ajudar os relacionamentos, melhorar a forma como nos relacionamos com as pessoas na igreja, né? Eles vão vendo que somos pessoas realmente de Deus e aí as coisas vão entrando nos eixos. Mas a solidão, ela permanece até o final, eu acredito, né? Sim. Permanece. A irmã acredita que... Depois nós vamos tratar desse termo que a irmã usou, que eu achei muito legal, dos vigiados. Achei muito legal. Mas eu queria que a irmã comentasse bem rapidinho se a irmã acredita que a comunidade acaba colocando sobre a família esse chamado ministerial, que muitas vezes é do homem ou do pastor, no caso. E aí coloca uma responsabilidade nos filhos, muitas vezes. A gente também vê muitas histórias, né, dos filhos, dos pastores que acabam com rebeldia, às vezes muita pressão, muita coisa se desviando dos caminhos. A irmã acredita que acaba colocando uma pressão muito grande na família do pastor?
Eu acredito que sim. Normalmente, a igreja olha para a família achando que é um reflexo do pastor. Então, é como você falou, às vezes o filho entra num caminho de rebeldia e a culpa acaba recaindo sobre o líder da família. Então, assim, existe muito isso, né? De estar observando como aquela família que está na liderança funciona para ver se o reflexo do pastor na família. Né? Então, assim, eu sei que a minha postura, desde o princípio, quando ele assumiu a primeira igreja, foi me colocar ao lado dele, para ajudar, e o departamento seria sempre o de irmãs, né? Sim. Então, assim, eu não conseguia ficar sentada sem fazer nada. Eu mesma sentia essa necessidade de ajudá-lo e assumir a liderança das irmãs. Eu li uma vez uma autora que disse que não deve toda esposa de pastor ser uma líder. Né? Depende da vocação, do chamado dela, né? Claro. Então, assim, eu senti esse chamado. E Legal. eu enfrentei, né? E estou trabalhando do lado dele. Sem dúvida, isso é fundamental, porque se a pessoa não tem esse chamado e ele é imposto, isso vai gerar conflito também e problemas, e nós vamos conseguir falar um pouquinho mais sobre isso também. Pastor Gênero, eu quero ouvir do irmão. Por que o irmão observa que existe tanta pressão ou tanta obrigação sobre a família do pastor também? E se, na sua visão, isso pode ser um problema? Com certeza é um problema, porque os nossos filhos, mesmo sendo criados em lar cristão, eles têm suas personalidades independentes. Nós temos gêmeos, temos filhos gêmeos. E dentro de casa nós temos duas personalidades. Nós temos o Paulo e o Lucas. Dois universos de pessoas que, se você senta para conversar, avaliar, um é mais recatado, o outro é extrovertido, um é brincalhão, o outro é quieto, gosta mais de estudar, o outro é mais prático. Toda essa dinâmica vai para dentro da igreja. As pessoas que estão diante da gente, às vezes cobram, a palavra eu acho que deve ser essa, cobram bastante da família do pastor, às vezes não considerando a individualidade de cada um. Isso gera uma dificuldade grande, porque o líder principal da igreja, no caso o pastor, ele tem uma formação diferente da esposa, dos filhos. A gente tenta educar que os nossos filhos sejam futuramente uma réplica, uma cópia, se podemos assim dizer, nossa. Mas não é padrão. Nem todo filho de pastor vai concluir a vida dele como pastor e como líder. Ele é um ser, ele tem independência. Então, a igreja, ela olha para a família do pastor como ícone, como modelo, como padrão. Aí gera essa pressão toda, porque às vezes a gente percebe que os nossos filhos não conseguem viver de maneira natural no meio da comunidade. Às vezes a gente conversa com eles, olha lá com quem você brinca, o que fala, porque expõe. E isso é uma razão que, inclusive, gera, novamente o tema, a solidão, porque às vezes o líder, a família, tem que se retrair um pouco para se preservar. Sim. O que gera uma série de transtornos, porque você não consegue viver de maneira natural. Isso não é um problema localizado, é um problema constante, Brasil e mundo. Aonde tiver um líder e a sua família caminhar com ele, ele vai enfrentar esses problemas de forma muito natural. A diferença está na maturidade do líder, de como conduzir ele próprio e a família. Sim. Essa questão da maturidade, pastor, eu também vejo como um aspecto fundamental para a solução de qualquer problema. A partir do momento que você tem maturidade, que você tem conhecimento, fica fácil de resolver. Mas quantos anos o irmão tem de ministério? Eu tenho 23, 24 anos. 24, de pastor. De pastor. 24 anos. Hoje o irmão vê os problemas que enfrentou 24 anos atrás e fala, nossa, isso era fácil de resolver. Sim. Isso daí era coisa tranquila. Olha o quanto que eu chorei por nada. Sim. Mas até chegar hoje e ter essa maturidade, o irmão teve que sofrer bastante. Bastante. Mas tem muita gente que nesse processo acaba ou abandonando o ministério,
ou infelizmente abandonando a família, ou não abandona a família, mas os problemas acabam sendo irreversíveis, né, com os filhos, rebeldia, abandonando fé, tomando outros caminhos, às vezes até para querer aparecer, nós vamos falar um pouquinho disso. Como é que a igreja, como denominação ou como instituição que vai abrigar esses pastores e essas famílias, tem lidado com essa questão, pastor, de maneira institucional? Como é que o irmão tem visto isso? Com a sua experiência, não precisa necessariamente falar da sua denominação, mas como é que o irmão tem visto dentro do evangelicalismo nacional esse cuidado das igrejas com os seus líderes, com as suas famílias? Nós temos um líder maior nosso, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele tem 87 anos. E ele é um padrão para nós, todos nós. Porque todos os filhos dele são pastores. Toda a família está na igreja. Netos, bisnetos. Ele tem uma estrutura familiar muito bem equilibrada. E serve, portanto, de modelo, de padrão para nós. Eu não tenho, assim, acompanhado as outras denominações, mas eu posso falar do nosso ministério. É um ministério muito grande. Aqui em São Paulo nós temos quase, se não isso ou quase isso, 2.800 igrejas. É muita coisa. Somos 98 setores ou regionais, pastores regionais. No setor que eu estou, eu me preocupo bastante com a área da família, visando o bem-estar da esposa do pastor, que às vezes não tem tempo para ela, com o próprio esposo. Nós anualmente promovemos um encontro de casais. Pegamos aquele casal, levamos para um hotel, ficamos 3 dias, 4 dias com eles, conversamos bastante, aconselhamos, e eles voltam muito melhor do que foram. E aquilo reflete na própria família. E a gente tira um pouco essa solidão da esposa do líder, que a grande maioria que vão são dirigentes de igreja, pastores locais de bairros, e eles voltam encantados, elogiando. Então a gente percebe que cada igreja ela tem sua dinâmica de socorro aos obreiros. O nosso ministério a gente utiliza simpósio de liderança, eventos de escolas dominicais, a gente utiliza encontros femininos de mulheres, né? O tão famoso chá de mulheres, né? Que inclusive a irmã Paula promoveu há pouco tempo, tínhamos lá mais de 1.000 irmãs. E aquilo para as mulheres é uma dádiva, uma bênção, né? São benefícios que ao longo do tempo a gente vai vendo que traz o resultado. Então, cada igreja, cada denominação tem a sua dinâmica. Nós trabalhamos com chá de mulheres, com encontro de casais, com apoio familiar, com encontro de jovens, para tentar diminuir, amenizar essa questão das famílias, da distância, do relacionamento, pai, filho, pai, mulher, marido. Nem toda esposa de pastor tem a obrigação de ser pastora, como o irmão falou, e foi muito feliz na sua colocação, mas há uma cobrança nas esposas dos pastores para que elas sejam, assim, uma cópia do esposo, o que não é correto, não é? Sim, sim. Porque, por exemplo, vamos utilizar, se o irmão me permite? Claro, por favor. Estou muito à vontade. E deve ficar, Eu só imagino que eu sou nordestino, acho que até o jeito de falar, o pessoal já identificou. Já entrega, né? Eu sou paraibano, estou a São Paulo há 35 anos, a irmã Paula é paulista. Então, 2 universos de formação diferentes. Ela teve uma cultura, eu tive outra. Ela teve uma formação intelectual, eu tive outra. Ela teve uma educação num lar, eu tive outra. Esses 2 universos juntam para formar uma família, liderar a igreja e serem pastores. Sim. Então, uma igreja não pode cobrar do pastor a mesma coisa da esposa e da esposa como se ela fosse o personagem principal do ambiente. Até porque, irmã Paula, e nós vamos ouvir a sua opinião e depois eu vou colocar a enquete no ar para você que nos assiste participar também. Quando a gente vai lá no livro do Gênesis, da criação, do início, Deus olha para Adão e fala, não é bom não, sozinho não é bom. Vou fazer alguém que vai ajudá-lo.
Então, Deus não falou, vou fazer alguém que vai tomar o lugar dele, vou fazer alguém que vai ser maior que ele, vou fazer alguém que... Não, que vai auxiliá-lo, que vai ajudar, que vai complementar. Muitas vezes a igreja cobra da esposa que ela seja pastora, seguindo o exemplo do pastor. Mas o ideal mesmo é que ela complemente o trabalho dele. Então, assim, ó, eu conheço o casal aqui há pouquíssimo tempo, mas já dá para ver que o irmão Genildo já é um pouco mais duro. Já tem um sorriso mais difícil de sair, né? Já está mais fechado. A irmã Paula já não. Já tem um sorriso mais fácil, já aproxima as pessoas, já cria aquela... Porque são personalidades diferentes. Olha que as aparências enganem. É? Ih, rapaz. Ela que é brava, pastor? Não. Ela que é. Eu sou mais extrovertido, né? Que bom, que legal. Tá, me enganou, então. Então me enganou, irmão. Mas não é essa a ideia. E não seria isso o processo ideal? Que a igreja visse no casal um complemento. E não necessariamente a mesma coisa, né? Assim, eu não sei o perfil de outras igrejas, mas na Assembleia de Deus, quando eu cheguei nesse setor que estamos, as esposas de pastores eram muito tímidas e não se envolviam muito com o trabalho. E acho que ao ver assim, o meu envolvimento, as reuniões que nós temos mensais com as esposas de pastores, a gente orienta, prega a palavra, mostra com exemplos. Isso está mudando muito, assim, eu vejo que elas têm se envolvido mais, né? Mas eu não exijo que elas sejam pastoras, não é isso, né? Mas que estejam ao lado dos maridos, ajudando, como você falou, Sim. né? E elas não, elas se omitiam um pouco. Deixavam, assim, a cargo só do marido. Então, assim, é difícil para o marido não ter essa ajudadora dentro do ministério. Eu acho muito importante. Quando vocês casaram, o Genildo já era pastor? Não. Ah, então aí tem um aspecto interessante. Tem toda uma história por trás disso. Ah, então aí... Porque assim, quando já é pastor, a mulher já entra sabendo da situação. Não, já é pastor, já sei da cobrança, o que vai ser e tal. Como é que foi essa entrada no ministério aí para o casal, Paula? Olha, eu tive uma experiência dupla, né, de solidão. Primeiro porque ele ficou quantos anos como itinerante? 22. 22 anos. E nós temos 4 filhos. Então, é assim, eu era muito cobrada. Você tem que viajar com o seu marido para cuidar do seu marido. Mas com 4 filhos? Com 4 filhos, eu falei, eles vão ficar sem o pai e sem a mãe. Sim. Então, eu não viajava com ele. E Deus o guardou, né? Ele é um homem crente, servo do Senhor, não precisava da esposa como vigia, né, ao lado dele. Então, eu cuidei da família. Enquanto ele viajava, eu estava no lar, né? Mas aí, Paula, até eu entendo o que a irmã colocou e também acho que é interessante que o casal também esteja junto. A gente vai falar aqui de armadilhas do inimigo. Sim, sim. Daqui a pouco, então é importante ir junto. Mas você não acredita que tem uma questão de uma figura assim que a própria comunidade cria, de que o líder precisa ter a esposa? Então, por exemplo, não sei se na Assembleia de Deus é assim, pastor, que o ministro só pode ser ordenado se for casado? Na Assembleia é? O Ministério Belém, sim. Ah, então. Era isso que eu comentei. Aliás, algumas raras exceções, né? Existe uma documentação que é crivada e dentro dos preceitos documentais que a gente envia para apresentar ao ministro, tem que ter uma carta de próprio punho da esposa, dando o testemunho dele. Ah, olha só. É um bom marido, um bom pai, bom isso, bom aquilo. É um padrão que algumas denominações utilizam, a Assembleia de Deus do Ministério Belém não é a única, mas se você for analisar o texto bíblico, quando ele vai falar das características do ministro, ele coloca que tem que ser marido. Marido. Ele põe lá, tá lá, né? A gente pode até discutir teologicamente depois, mas tá lá, tá escrito. A irmã não acha que tem então essa figura? Chega o pastor itinerante, mas cadê a esposa? Cadê a esposa? Não é algo já que a própria igreja coloca já como uma necessidade de ter a esposa ali? É. Assim, ele viajava e voltava, então era de curto tempo a ausência dele, né? Eram frequentes, mas de curto tempo. Então, assim, é complicado quando, por exemplo, um itinerante chega, se instala numa cidade e fica ali, pregando em todas as igrejas e você não vê família, né? Você não vê esposa, aí sim. Mas no caso dele, não, ele estava sempre com a família, né? Indo e voltando, né? Na verdade, assim, eu sou muito igrejeiro e sou muito submisso à minha liderança.
Então, qual foi o acordo que eu fiz com o meu presidente? Eu iria sexta, sábado e domingo. Segunda-feira seria o dia do retorno. Terça-feira é o dia do culto de instrução, de ensino na igreja sede. Eu nunca faltei. Então, as minhas viagens eram de finais de semana. De terça ou de segunda até sexta-feira eu estava em casa. Eu sou aquele pai que estava presente na reunião de coordenação de pais e mestres da escola. É verdade. Eu levava meus filhos ao colégio. Eu tenho uma coisa que é minha própria, eu não abro mão disso. Eu que faço mercado em casa, entende? Então, assim, pai presente. Final de semana, se meu aniversário caísse no final de semana, não existia aniversário para mim, comemoração. Mas, quando eu saía, eu não saía de casa sem um destino certo. Eu ia atender uma agenda a convite de algum líder em algum lugar do Brasil, salvo se fosse para o exterior, também iria endereçado, porém com dias de ida e de volta, de retorno. Mas, em matéria das minhas saídas, a família sentia muito, e principalmente ela. Um dia ela comentou um negócio aqui, eu posso falar, não é? Pode, claro. Coisa de nós estamos, como diz outro, um bate-papo aberto. Bem tranquilo. Uma vez ela falou para mim assim, olha, precisa se preocupar um pouco com isso, porque eu estou me considerando uma viúva de marido vivo. Aquela palavra viúva de marido vivo era a solidão dela, a ausência dela. E eu também, dentro dos hotéis onde a gente sempre ficou, a gente sentia também a ausência da família. Tinha dia que você se debatia e ficava perguntando para si, até onde vai isso e que vantagem tem tudo isso? Hoje eu sei que era uma fase, um momento. Mas as minhas saídas sempre foram muito pontuais, com locais certos e data de retorno. Eu não fui aquele pregador, como ela estava falando, de pegar o carro, encher de mercadoria e viajar ao Brasil e ficar meses fora de casa. Até porque eu sou pai e amo minha família demais, meus filhos, a gente é muito apegado. E eu fazia isso e vinha, mas isso ao longo dos anos, uma vez ou outra, não gera tanto problema. Sim. Mas 20 e poucos anos, semanalmente, mensalmente, tem uma carga pesada aí, né? Sim. Deixa eu colocar a enquete aqui e depois eu quero saber um pouquinho da história, como é que foi essa história do chamado aí, já dentro do casamento, responder um chamado para pastor, como é que foi para a irmã receber isso, lidar com isso, o entendimento. Na sequência, deixa eu colocar para você que nos assiste a nossa enquete. Já está aí, ó, rapidinho. Hoje o pessoal está mais rápido, pensei e já rodou. Olha lá, na sua visão, os problemas enfrentados pela família do pastor são motivados por... E aí nós colocamos algumas opções. Primeiro deles, a falta de preparo, ou seja, o líder e a família não se preparam para as dificuldades. Segunda opção, ataques de Satanás. O inimigo age na vida do líder e do pastor porque é uma área, vamos dizer assim, estratégica para o inimigo. E a terceira opção é a falta de acolhimento da igreja, ou seja, a própria comunidade não consegue entender e aceitar essas dificuldades que são naturais, tá bom? Do pastor, da esposa e da sua família. Todas as famílias enfrentam dificuldades e precisam ser acolhidas, preparadas e cuidadas também. Então, você vai lá, @programa Vejam Só, vote na opção que você escolheu. Na postagem seguinte, você justifica. Eu acho que é por esse motivo, por conta disso. Essas opiniões, nós vamos pegar algumas e colocar aqui durante a conversa, tá bom? Eu espero que dê tempo, porque o papo está tão bom e o tempo vai passar tão rápido que eu não sei se vai dar. Mas vai lá, vota, participa, que nós vamos tentar colocar a sua opinião aqui também. Paula, como é que foi receber essa notícia e se preparar, já que isso não era já um combinado antes, para ser a esposa do pastor? Aí eu saí da esposa do pastor itinerante para uma esposa de pastor setorial de uma igreja. Para mim, que sempre fui muito tímida, eu me vi numa posição que eu não estava preparada. Não estava preparada, né? Assim, eu tinha pouquíssima experiência
com microfone, com estar à frente de um grupo de irmãs. Eu fazia parte do grupo e não... Na verdade, a Paula é tímida. Sou bem bastante. Deus está trabalhando muito em mim. E aí, eu lembro até hoje, quando ele assumiu, né, e eu tive que estar à frente pela primeira vez do grupo de irmãs, eu não conseguia segurar o microfone, né, de tanto nervosismo. Mas aí Deus foi trabalhando na minha vida, foi me capacitando, né, tive muita experiência com Deus nessa área, né, Deus tinha um propósito na minha vida para estar levando palavra, estar instruindo de alguma forma, né, as irmãs. E aí, no primeiro setor que ele dirigiu, eu fui começando a aprender. Então, o aprendizado veio quando ele assumiu. Eu não tinha nenhum preparo anterior para isso, né? Então, graças a Deus, eu sempre fui uma serva do Senhor que lia a Bíblia, estudava sempre, né? Zeca, Pastor, vamos lá. na verdade, a Paula, ela vem de um universo intelectual. A Paula fez inglês, a Paula fez administração, depois ela, ultimamente agora, formou em gestão ambiental pela USP. Ela vem de um universo intelectual, a família dela toda assim. E muito tímida, muito introvertida. Eu já sou mais extrovertido. Totalmente. E aí o que acontece? Ela assumiu a questão da esposa do papel, o papel da esposa do pastor. E ela foi se adaptando à necessidade que ia surgindo. Mas ela tinha preparo, até por ter estudado muito. Ela aprendeu a lidar com pessoas e trabalhou na vida secular. Ela trabalhava com gente, relacionamento interpessoal. Verdade. Enfim, ela tinha uma estrutura já montada. Ela só não estava utilizando aquela estrutura, aquela capacidade que ela tinha guardada dentro dela. Com a necessidade da igreja, ela foi manifestando aquela capacidade que tinha interiormente. E, graças a Deus, ela se achou. Hoje prega em várias igrejas, todo mundo convida, gosta muito de ouvi-la. A linha de trabalho dela é aconselhamento, principalmente para esposas de obreiros. Legal. Fala muito bem para elas. E se achou. Essa é a verdade. Ela se achou no universo dela, que é aconselhar a esposa de pastores. Tá. Pastor, o irmão acredita que, por algum motivo, esse entendimento que o nosso século tem de uma batalha entre os sexos, vamos dizer assim, de que a mulher tem que ter destaque, tem que aparecer, tem que, às vezes, tomar até o lugar do homem e tudo mais. Isso, de alguma forma, gera esses conflitos dentro da casa e da família do pastor, no sentido de que o líder ou o alvo ou o destaque é o pastor e a esposa fica um pouco mais escondida? Você acha que esses pensamentos modernos, de alguma forma, podem atrapalhar esse relacionamento? Não acredito, porque hoje está tão avançado a questão de capacidade de instrução, de aprendizado, que mesmo que você não queira, a esposa ela vai naturalmente crescer, naturalmente ao seu lado. Não acredito que esse universo, se é que poderíamos utilizar de feminismo imposto pela sociedade, traria problema para dentro das igrejas. As esposas dos pastores, elas são educadas, primeiro espiritualmente, lendo Bíblia, orando, vendo que as mulheres da Bíblia agiram assim, etc. E elas se adequam muito bem, muito fácil, muito rápido, porque elas estão trabalhando para o Senhor Deus. Então, quando se presta um serviço para o Senhor Deus, a pessoa sabe que vai ter lá suas séries de dificuldades em vários segmentos, mas supera todos. Eu não acredito que a igreja ela olha para as esposas dos pastores ou para as mulheres de modo geral dentro das igrejas como essa linha de competição. Em nossas igrejas hoje nós temos mulheres que são formadas, têm bons empregos, e os esposos às vezes são metalúrgicos, elas vivem muito bem. Sim. Não acredito que traz esse prejuízo, não. Sim, inclusive já falei aqui no programa que minha oração é para que a minha noiva se destaque demais, ganhe muito mais do que eu, e trabalhe bastante e tenha muito destaque na carreira. Essa é a minha oração. Como é o nome dela? Giovana. Giovana.
Giovana. Boa sorte para você, viu? Deus te abençoe. Isso, minha produtora me lembrou aqui que ela está nesse momento lá no Maranhão, trabalhando, gravando por lá. Giovana, Deus abençoe, viu? Sua estada por aí, volta logo, tá? Não posso falar que estou com saudade, senão o pessoal fica pegando no meu pé lá. Paula, você falou o seguinte, ó, que quando o pastor Gênero começou o trabalho mais na liderança setorial, Deus também trabalhou com você nessa questão de um chamado pessoal, de você começar também a desenvolver um trabalho com as mulheres. 2 perguntas. A irmã acha, primeiro, que quando Deus chama o homem, o esposo, ele vai chamar também a esposa? Ou não necessariamente? O chamado pode ser do homem e a esposa não necessariamente vai precisar ter um papel de liderança. Ela vai ser auxiliadora, isso não tem discussão, mas ela não necessariamente vai precisar fazer um trabalho com as mulheres, de liderar, de pregar. Ela pode exercer um papel de bastidor, vamos dizer assim. Como é que a irmã observa essa questão? Eu penso que a mulher deve ser líder, mas ela não precisa ser uma pregadora, uma ensinadora. Ela pode coordenar ao lado do marido. Eu, por exemplo, eu coordeno as irmãs, né? Mas a autoridade é dele. Então, tudo que eu tenho intenção de fazer, ou que eu penso, que eu gostaria de fazer, pego a autorização do líder, do pastor. Legal. E é isso que eu passo para as irmãs também, né? Às vezes elas confundem um pouco, vêm me fazer perguntas de cunho ministerial, eu falo, irmã, isso não sou eu, né? Eu sou só uma coordenadora do departamento feminino, isso quem responde é o pastor. Então, eu vou fazendo com que elas entendam a diferença entre o que é ser a esposa do pastor e o pastor, né? A líder, a coordenadora, ela atua em uma área, né? Que é organizar eventos, né? Pensar em trabalhos que são necessários para aquele grupo. Enfim, esse tipo de trabalho, mas tudo debaixo da autoridade do pastor da igreja. Boa. Falando nessa questão de autoridade, eu vou contar um testemunho aqui. Eu sou filho de pastor. Meu pai é pastor também. E durante muito tempo, sempre na igreja, chamava de pai. Meu pai, né? Sim. Pai. Quando eu comecei a ter alguns cargos também dentro da igreja, eu comecei a perceber que isso gerava um desconforto. É o filho do pastor. Então, eu parei de chamar de pai e chamava de pastor. Eu chamo ele de pastor também. Isso que eu ia perguntar. Até para dentro da comunidade entenderem o papel que ele exerce naquele momento, não é isso? Elas veem um respeito, né? Vem a autoridade dele, né? Ele é meu pastor. Quando me chamam de pastora, eu não gosto muito. Eu falo, é irmã Paula, né? Eu dou até o exemplo da irmã Wanda. Eu falo, imagina, a irmã Wanda quem era e ninguém a chamava de pastora, chamava de irmã Wanda. A irmã Wanda era a esposa do presidente, que ela faleceu há 3 anos. Ela liderou o departamento feminino de mulher do Brasil inteiro. E ela era muito conservadora. Visionária, ela era. Conservadora, uma mulher de Deus, de muita oração. E ela não aceitava esse título de pastor. De pastora, Ela fala, pastor é ele, eu ajudo ele. Legal. E isso é fundamental, porque assim, parece uma marcação simples, mas é fundamental para quem entende, para quem vê, na verdade, né? Ver e entender. Porque se a irmã chamasse, por exemplo, e dentro do lar, obviamente, que tem algum trato mais carinhoso e tudo mais, natural. Mas fizesse isso na igreja, a própria comunidade não ia entender quem era. Ia passar, então não é o pastor, tal. Quando, eu também percebi isso na minha experiência. Quando você faz a marcação, é o pastor, não é o pai, é o pastor. A comunidade entende também. Mas esse é um entendimento que só vem com a maturidade. Com a maturidade. Eu tenho um filho que ele é presbítero da igreja e é coordenador de juventude. Legal. É tudo que ele vai programar para a juventude, uma saída, qualquer coisa e etc. Na agenda deles. Ele fala com o pessoal, o que vocês acham da gente fazer assim, assim, assim? Porém, primeiro eu vou falar com o pastor. Aí alguns falam assim, não, mas ele é seu pai. Não, o fato dele ser meu pai não quer dizer que ele vai concordar com tudo. Aí ele chega e fala para mim, pastor, eu quero falar com o senhor. Aí eu vejo que é assunto de igreja. Sim. Agora, quando ele precisa de relacionamento de pai, aí ele chega, pai, é diferente. Total. E isso gera realmente e trabalha no imaginário de quem está perto, para entender exatamente isso. Porque se
se vai nessa ideia de, ele é teu pai e vai querer tudo que você quiser, Exatamente. todo mundo vai achar que pode tudo. Zeca, eu tenho uma questão que é minha própria, ela está aí como testemunha, ela sabe. Enfim, o pessoal de Itaquá que vai assistir esse programa, que está assistindo, conhece, sabe? Eu tenho muita facilidade de dizer sim e de dizer não. Para eu dizer não, como eu já disse para ela algumas vezes, não. Eu não acho que deve ser feito assim e tal, e eu dou minha razão. E ela, de pronto, concorda, ok? Porque as pessoas precisam entender. A figura de um pastor pesa sobre ele muita responsabilidade. Nós somos vitrine. Eu errar, é mais difícil de você perdoar, ou aceitar, ou entender, do que um filho de pastor, esposa do pastor. Sem dúvida, sem dúvida. O peso é muito grande. Você é filho de pastor, sim, você sabe, né? Sim. É pesado. A gente tem lá, falando da igreja que eu estou, um universo de mais de 10 mil membros. Todas as igrejas, a grande maioria é mulher. É composta de mulheres. Porcentagem maior, mulheres. Os grandes departamentos da igreja, mulheres. Todas estas mulheres olham para a mulher. Paula, esposa do pastor. Uhum. E às vezes elas se inspiram na irmã Paula, e às vezes a irmã Paula, por questão de solidão e defesa própria, se retrai porque não sabe com quem está falando. Então você tem aí num universo de pessoas, N motivos, N razões. A pesquisa, o enquete que você colocou ali, fala primeiro de preparo. Isso. Imagine uma esposa de pastor que não trabalhou o universo do preparo, lidar com pessoas. O quanto pesa isso no desafio. A esposa do pastor, ela falou, não precisa ser uma pregadora, não precisa ser uma ensinadora, mas ela precisa exercer o papel da líder. Porque áreas grandes das nossas igrejas importantes, como é família, departamento feminino, as pessoas precisam de muitas orientações. E eles buscam essa orientação aonde? Principalmente o universo feminino, na esposa do pastor. Então, há uma responsabilidade que pesa muito bastante sobre a esposa do pastor, né? Sim, sem dúvida, que por isso, dessa responsabilidade, pastor, e eu quero ouvir de ambos sobre essa temática, a gente colocou ali do preparo, mas colocou também de ser uma área sensível aos ataques do inimigo. O pastor citou aqui a questão de você, às vezes, ter mais dificuldade para perdoar ou não o pastor, no erro. Mas eu vou até um pouco além, viu, pastor Genindo? Eu acho que o erro da liderança, ele tem um agravante, que é, às vezes, ocasionar rachas e divisões dentro da igreja. E por isso que o inimigo tenta e ataca e busca agir nessas áreas. Irmã Paula, a irmã observa essa questão também, que a família é uma área... A família é uma área sensível do inimigo, mas a do pastor é dobrado? Eu acredito que sim, às vezes até sutilmente, né? O inimigo vai armando ciladas, né? Isso exige muito que o casal esteja unido, né? Em oração, buscando a Deus, porque trabalhar com o povo de Deus sem orar é complicado, né? Nós precisamos do discernimento do Espírito, precisamos ter o direcionamento da parte de Deus, né? Eu acho que Satanás, obviamente, ele busca primeiro atacar a liderança, porque quando a liderança cai, quantas ovelhas vão se dispersar, né? A própria palavra fala, né? Então, eu acho que é um cuidado redobrado com a vida espiritual, com a vida em família, né? Eu acho que a família de um pastor precisa estar unida para exatamente ser uma barreira contra esses ataques. Se a própria família do pastor vive em contenda, vive em divisão, né, o inimigo trabalha com mais facilidade. Então, quando há uma união em oração,
em pensamento, na busca de um propósito, que é o trabalho, a obra do Senhor, eu acredito que Satanás não tem poder nenhum, né? Deus não permite e guarda a igreja, né? Sim, sem dúvida. Pastor irmão, observa essa questão também, que o inimigo tem uma predileção pela família do pastor? Sim. Jesus disse aos discípulos, né, feri o pastor e as ovelhas se dispersaram. A célula mate é a família. A igreja é composta por famílias. E qual a primeira família que é analisada, vista, observada e acompanhada? Do pastor. Se a família do pastor, como ela falou, é desestruturada, a igreja vai imitar. É claro que o diabo existe para destruir a igreja, né? O plano principal do diabo é acabar com a igreja, para impedir a propagação do evangelho, que o nome do Senhor Jesus seja propagado, divulgado, ouvido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quem prega a palavra de Deus hoje? A igreja, o papel da igreja. Como é que você enfraquece a igreja? Pegando na célula mate a família. Qual a principal família de dentro de uma igreja? A do pastor. Então, é um organograma que o diabo sabe, ele conhece. O ataque de Satanás principal é contra as famílias. Se a família do pastor for uma família estruturada, ele não vai desistir, ele vai pegar as famílias da igreja. Mas quando as famílias da igreja observam o comportamento da esposa, do pastor, dos filhos, da família como um modelo, e eles praticarem na vida pessoal deles fora da igreja, porque tem muito disso, Zeca, a nossa fé dentro da igreja e a nossa fé fora da igreja. Tem muita gente que pratica uma fé extraordinária, você vem de um lar cristão, você sabe, dentro da igreja, mas fora da igreja parece que esquece que é crente. E as famílias cristãs, elas precisam ter esse conhecimento e essa sensibilidade de que nós, como ela falou, somos vigiados 24 horas. Quando o diabo pega uma família fragilizada, seja por comportamento inadequado do esposo, da esposa, conflitos familiares, pai, filho, dificuldades financeiras, e ele se instala naquelas famílias, é difícil de resolver. Só muita oração, jejum, aconselhamento pastoral e, naturalmente, mostrando para eles que você... Que é possível, né? Sim. Ter uma vida regrada, uma vida correta diante do Senhor, né? Não é... Falando assim, parece que a gente é radical, a gente é conservador demais. Não somos. Nós somos aquela parte de pessoas que cuidamos, primeiro, como defesa e, segundo, como proteção. Defesa nossa, a gente se precaver bastante, e proteção da própria igreja. Porque a igreja que não tem um líder que ela possa observar nele e confiar nele, ela fica como um barco à deriva, né? Sim. Pastor Genido, o bloco está quase acabando. Eu quero colocar alguns comentários também que nós separamos aqui, mas eu quero tratar com ambos sobre mais um detalhe. Vou começar com o irmão, depois a irmã Paula vai responder também. Assuntos da igreja dentro de casa. Porque o que a gente recebe muita e observa muita reclamação é que quando a esposa não é líder ou não é envolvida, que o marido não fala nada. Não, mulher, igreja é igreja, em casa é em casa. E ela se sente excluída daquela parte da vida do pastor. Ao mesmo tempo, falar de muita coisa da igreja pode ser um problema, porque se a pessoa não está preparada para receber aquilo ou para entender daquilo, pode ser uma dificuldade. Estamos lidando com vidas, com situações. Gente, bom, quem trabalha com igreja sabe como é que é. E aí, dentro de casa... É impossível você liderar uma igreja e não conversar dentro de casa. Porém, tem dois universos de conversa. Primeiro nem tudo que você gostaria de conversar com a tua esposa, com o teu esposo, dá para conversar na igreja. Porque na igreja você está sempre circulado de pessoas. Então, você filtra tudo, processa tudo, e em casa você finaliza.
Você sabe disso. Muito tranquilo. Um outro assunto é trazer os problemas da igreja, as dificuldades da igreja, problemas inclusive de pessoas dentro da igreja para dentro de casa. E aí, querendo ou não, você tem que emitir opinião, às vezes na presença de filhos, que você não sabe se estão preparados para ouvir tudo aquilo e gera neles aí uma perda de fé, ou de maturidade, ou de empenho maior na igreja. Então você tem esses dois universos. Primeiro você vai conversar com a tua esposa ou a tua esposa contigo sobre o bom andamento. Isso é natural, não tem como. E segundo, são os assuntos particulares da igreja. Uma família que teve um problema, alguma coisa que aconteceu, um fato isolado, você trazer isso para dentro da sua casa. Então você tem um prejuízo nessa área aqui, principalmente se comentar na frente de filhos e pessoas que você não sabe se estão preparados. Mas eu entendo que a igreja que fica naquele endereço é uma continuação da sua casa. E a sua casa é uma continuação da igreja. Você não consegue se desvencilhar e ser duas pessoas, uma em casa e outra na igreja. Sem dúvida, sem dúvida. E no a vida lá, os assuntos de lá também. Até porque se um visitante for na sua casa e ele perceber que o teu comportamento é diferente ali, ele já comenta com alguém, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, irmão Paulo, como é que fica essa questão dos assuntos da igreja? Naquele almoço de domingo, família reunida, o que pode e o que não pode falar? É assim, eu acho que a família não pode ficar viciada em fofoca. Fazer fofoca de um irmão, de outro. Não. Assim, eu acho importante a esposa do pastor e o pastor terem conversas a respeito, né? Se ele passa algum problema no ministério, né, pedir ajuda, né, porque a gente já é tão sozinho, né, já tem que se proteger de tantas pessoas, né, porque dentro da própria família ter essa barreira, né, com certeza com sabedoria, porque assim comentar às vezes na frente dos filhos pode ir alimentando neles um pensamento errado em relação à vida espiritual. Rejeição por pessoas, rejeição por liderança, rejeição pela própria igreja. Puxa, igreja é isso. Sim. Mas também não criar na mente dos filhos uma ideia de que a igreja é o céu, né? Não é. Eles têm que também participar dessa realidade. O ambiente mais perfeito do mundo. Não é porque é composto de seres humanos, né? Sim, sim. São realidades que vão batendo a porta. Saber dosar exatamente o que falar, como falar, de que maneira abordar. Acho que tudo também tem esse aspecto, assim, como é que é abordado. Porque, querendo ou não, os próprios filhos vão perceber, né? Poxa, pai, a pessoa te chamou lá no culto, chegou chorando, não sei o quê. Então, óbvio, o filho percebe, assim, quando é mais novinho, então, ainda querendo entender, isso aparece. E essa maturidade, essa sabedoria precisa fazer parte. Eu já ouvi o pessoal falando que quando... Às vezes naquela ânsia assim, de ser pai e mãe, fica muito, né? Poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E eu já ouvi gente falando que quando nasce o bebê, nasce também o pai e nasce também a mãe. Verdade. E eu não consigo pensar diferente do chamado ministerial. Quando Deus chama, Ele vai chamar de maneira perfeita. Sim. Vai chamar o pastor, vai chamar a esposa. Se já é casado, vai capacitar. Se não é casado, vai preparar. E assim sucessivamente. Começo, o irmão fez uma pergunta que eu queria, se me permite, comentar. Claro, claro. Eu já era pastor quando Deus me chamou para cuidar da igreja. Eu era pastor, porém não era titular de igreja. E ela, nessa época, ela cuidava da família e tudo, e etc. E tal. Nós temos 4 filhos, todos os 4 graçaram à faculdade, todos têm vindo independente. E chegou o momento de eu assumir a responsabilidade de pastorear a igreja. Até então ela não estava nesse universo. E o que acontece? Deus foi trabalhando nela. Sem imposição da nossa parte, Deus foi trabalhando nela, falando com ela, orientando ela. Ela foi tendo não apenas sonhos, mas sentimentos que geraram nela a esposa do pastor. Então ela se encontrou, mas ela não estava, então, apta, preparada para aquela atividade. A necessidade fez ela desenvolver o que ela
realmente tinha guardado dentro do coração. Eu queria fazer um comentário, né? Quando você falou do preparo e ele fez o comentário dele, assim, eu não tive um preparo direcionado, um curso, né, para ser uma esposa de pastor. Foi o que ele falou. Anteriormente, na faculdade, por exemplo, quando eu estava fazendo o curso, todo mundo olhava para mim e falava, você vai apresentar o trabalho. Aí eu olhava, mas por que eu, né? Eu sou tão tímida. Não, porque você fala melhor e tal. Então, assim, toda semana na universidade eu tinha que apresentar trabalho. Então, já era um trabalhar de Deus, um preparo, né? E as palavras que o Senhor me dava quando eu estava lendo a Bíblia, estudando, eu escrevia. Então, aquilo também foi um preparo do Senhor, né? Porque eu escrevi e não tinha para quem falar, né? Assim, eu não tinha essa... eu não era extrovertida o suficiente para chegar numa igreja e pregar, né? Então, Deus me colocou numa posição e me cobrou, né? De que eu usasse aquela palavra que Ele tinha me entregue, né? E aí eu fui... Deus foi me moldando, né? E tem me capacitado a... Eu espero estar fazendo um bom trabalho, né? Para o Senhor. Sim. Essa questão do trabalho, do trabalho não, do preparo, Paula, é interessante porque na nossa visão aqui nós teríamos dois mundos. Obviamente que um preparo intelectual, que seria da igreja oferecendo isso para os seus liderados, mas a gente crê no agir sobrenatural de Deus, num preparo em oração de fato. Então, o casal, o pastor, Deus me chamou para o ministério, vamos orar junto. A mulher vai orar também e a gente crê que Deus vai trazer resposta, capacitação, usando já aqueles dons que estão ali. Agora, de fato, o preparo é fundamental, né, pastor? Se o pastor tem que fazer teologia, a esposa do pastor tem que, não sei que curso que tem, mas tem que fazer um curso para se preparar também. Eu vim do Nordeste para cá para estudar teologia, no IBAD, lá em Pindamonhangaba. Estudei um pouco, por necessidade parei, fui trabalhar. Eu venho de uma vida militar lá para trás e tal, enfim. Trabalhei em algumas empresas. Eu fui funcionário de alto escalão da TAM Linhas Aéreas, na época do comandante Rolim, há muitos anos. E lá Deus falou comigo a respeito da minha chamada ministerial. E ela não estava inserida nesse universo. Então, assim, no começo, nossa visão estava voltada para o universo profissional. Eu estava programando minha vida inteira, minha sobrevivência, o cuidado da minha família, universo material. Mas Deus me quis no ministério. E aí chegou uma hora que em 2000, no ano de 2000, eu fui lá e pedi a minha demissão da empresa. Eu fui funcionário da TAM, da DHL e de outras empresas em São Paulo. Todas gracei cargos de confiança. Mas foi na TAM que Deus falou comigo a respeito do meu ministério, que eu viveria inteiramente para o altar. Então, o meu preparo, eu sou administrador de empresa também. Meu preparo estava voltado para o universo profissional. E estava muito bem. E ela estava se organizando para viver no universo profissional também. Aí vieram os filhos, os gêmeos, a Carolina, já tinha o Rogério, enfim. A necessidade nos levou a viver inteiramente do mundo profissional. Em seguida, Deus falou sobre ministério. Falou comigo. Só que eu falei para ele, eu não tenho como exercer o ministério sem o apoio da minha esposa. E aí foi uma outra história, que vale mais um programa. A chamada dela para esse negócio. Sim. Lembra da cultura nordestina e paulista? Sim. A família dela sempre foi muito voltada para a área profissional. A família dela é área médica, área jurídica, são advogados, o tio dela era desembargador, enfim. Eles vêm do universo fora da igreja. Agora, ela precisava ser inserida, não porque eu fui chamado, mas porque Deus tinha, na sua presciência, eleito ela, ou elegido ela para ser uma obreira do Senhor. Eu tinha feito teologia muitos anos atrás, depois fui fazendo reciclagem, etc., aperfeiçoando. E ela tinha que se achar nesse universo todo. Então, qual o caminho que ela tomou? Ler e orar. Ela lê muito e ela ora muito. E anota tudo que
e me pergunta muito. Boa, mas é assim que é fundamental, meu, assim que vai crescendo, né? Perguntando, estudando, lendo. Óbvio que isso daria muito pano para manga, mas eu preciso tratar bem rapidinho, só para não ficar sem essa temática, pastor. O pastor falou da questão do trabalho, obviamente pensamentos financeiros, e muita gente aponta a questão financeira do ministério como um problema também dentro de casa. Normalmente o pessoal olha assim, imagina que as igrejas são todas grandes. Não é verdade, né? Inclusive são as minorias, né? A maioria das igrejas são pequenas, de bairro. Às vezes com dificuldade da manutenção do obreiro em tempo integral. Exatamente. O obreiro precisa trabalhar também. Você é assembleano? Não sou. Sou presbiteriano. Sou da IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu falo isso com propriedade, pastor, Você porque tem muito conhecimento da realidade, né? o pessoal acha que toda igreja presbiteriana é rica, porque tem essa associação com, né, poder aquisitivo e tal. E não é também. A maioria das igrejas presbiterianas são em bairros pequenos, são igrejas pequenas que têm dificuldade para a manutenção do obreiro local. Porque na IPB também cada igreja mantém o seu pastor, a unidade, né, mantém. Como é que funciona essa questão da parte financeira dentro da casa do pastor? Às vezes com dificuldade, restrição. Nós temos dois universos do pastor. Nós temos aquele pastor que culturalmente, de pequeno, foi educado para ser pastor. Então ele dedicou a vida dele inteira para a igreja. E nós temos o pastor mais moderno, dos tempos mais modernos, que é o cidadão que se achou no universo, é espiritual, ministerial, mas ele não deixou de se preparar. Estamos hoje N pastores que são advogados, que exercem naturalmente sua profissão de advogado, médicos, engenheiros, enfim, etc, etc, etc. Muitos desses pastores estão à frente da igreja, mas eles têm vida financeira independente. Então, primeiro universo, o pastor que vive inteiramente dependente da igreja, e se ele é pastor de uma igreja grande, teoricamente, pode ter uma vida um pouco mais confortável, ou não. Ele pode ser pastor de uma igreja pequena. No Ministério do Belém, nós temos o nosso líder, o pastor Zé Wellington, que cuida de cada um de nós, os pastores regionais, como se fossem filhos da mesa dele. Então, ele tem todo um cuidado redobrado na questão financeira do pastor que ele colocou para cuidar daquela regional. Porém, muitos desses pastores têm vida profissional independente, empresarial. É o meu caso. E de outros tantos. Mas nós temos pastores que, não sei se hoje passam mais necessidade, como passaram no começo, que a igreja era menor. Sim, sim. A formação das igrejas hoje, no banco da igreja, a gente não pode passar régua. Tem médico, tem policiais, tem delegados. Sim. Na igreja sede aqui, em São Paulo, nós temos vários juízes, inclusive desembargador federal, estadual. Nós temos delegado de polícia sentado no banco. Médicos, então, enfim. Então, essa estrutura de igreja, ela está formada para padrão de vida de hoje. São pessoas que são crentes em Jesus Cristo, mas não deixaram de se preparar para a vida profissional. Sim. Então, hoje, eu digo para o irmão que a vida financeira da maioria dos pastores é confortável. Boa. Que bom. Inclusive, isso daria um outro programa, depois, Angélica, dá até para falar com o pastor Genildo para ele vir aqui, para a gente falar dessa questão da cobrança. Porque o que a gente escuta também, pastor, é que assim, quando o pastor tem dois empregos, né, no caso, tem um trabalho e exerce o ministério, que a igreja às vezes reclama da atenção que o ministro dá para as demandas da comunidade também. Mas isso daí não vai dar agora para a gente falar, agora vai ter que ficar para outro momento. Mas a gente pode falar também que é um assunto muito bacana, muito legal também, sobre essa cobrança da igreja em cima, obviamente, do trabalho pastoral. Eu vou precisar chamar o intervalo, é rápido.
Na sequência, a gente volta no próximo bloco, que é bem curtinho, só para trazer aqui considerações finais para você que nos acompanhou e deixar, obviamente, aí uma palavra, uma aplicação desse tema para você que, de repente, sofre com angústias relacionadas ao assunto, tá bom? Antes do intervalo, vou deixar aqui o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto, gosta de estudar as Escrituras Sagradas, quer se aprofundar no estudo da teologia, procura pela Agrade, código 11 3115 0819. Anota o número, amanhã em horário comercial você liga e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum modelo oferecido pela Agrade. Tá bom? Site da HIT vai aparecer aí para você e também em todas as redes sociais você encontra a HIT. Aí, meu irmão, é muito conteúdo da emissora para você que gosta, que curte, vai achar muito conteúdo, muita informação dos programas, da nossa programação, tem bastidores, tem tudo lá para você. Vai lá que você vai curtir. E o canal do YouTube da HIT, todos os programas ficam lá à sua disposição para você ver, rever e compartilhar, obviamente, esse conteúdo, tá certo? Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje tratando aqui de um tema, falando sobre a questão da solidão ministerial, abordando as dificuldades enfrentadas pela esposa, pela família do pastor e, obviamente, pelo pastor também. São dificuldades que afetam a família, vão afetar a vida dele. Recebendo no nosso estúdio a irmã Paula Simplício e o pastor Genildo Simplício. Trouxemos um casal para falar sobre o tema. Inclusive, na próxima nós vamos trazer os filhos também, hein? Porque eu comecei falando que a irmã era boazinha, que o pastor era mais durão, eu já fui rapidamente repreendido, vou ter que trazer os filhos para saber, para perguntar para os filhos. Prova dos 9. Não é? Na próxima aí, produção, vamos trazer os filhos também, da família toda aqui para falar. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Porque, ó, eu ia falar das fotos, mas acho que nem vou falar das fotos. Deixa eu dar uma pincelada aqui nos filhos, porque o filho do pastor também tem uma cobrança enorme. Pesadíssima sobre ele. Vou começar com a mãe aqui. Como é que foi para os filhos, Paula, lidar com essa questão? Foi complicadinho no começo, né? Tem aquela época da rebeldia? Ou eles não tiveram? Não, assim, foi mais a questão mesmo de se entrosar. Mais se entrosar com a igreja, com a comunidade. Exato, né? Assim, eles não tiveram essa questão de rebeldia por conta, né, dele ter assumido da formação, né? Sim. O problema maior que eu vi foi exatamente eles não serem acolhidos, né? Por ser o filho do pastor, às vezes a pessoa fala, eu não vou chegar perto porque vão dizer que eu estou bajulando. Sim. Então, assim, evitam, às vezes, ter amizade para não ser visto como bajulador. Sim. Então, assim, eu vi que, por exemplo, a minha filha, Ana Carolina, ela teve algumas dificuldades, né, nesse sentido. Então, assim, até hoje ela tem amigas, né, que foram do primeiro setor que nós estivemos, e são poucas, né, porque ela não tinha um entrosamento com todos. E eu acredito que mais por conta disso mesmo. As pessoas evitam um pouco. Dessa proximidade. Sofre muitos filhos? Bastante. Pastor? Bastante. Chegou a identificar alguma fase assim, de uma rebeldia maior? De repente, uma rejeição com a própria vida da igreja, do dia a dia? Como é que foi? Vou dar um exemplo e com isso aí você consegue filtrar bastante. Os meus filhos gêmeos, nossos filhos gêmeos, eles jogavam futebol profissional. Tá. Eles entraram pequenos no Santos, depois foram para o Corinthians e na fase de fechar contrato a nível de disputa estadual, contrato efetivo com o Corinthians ou com o Santos, naquela fase ali, a meninada gostava demais deles por perto, porque eles jogavam muita bola e o pessoal que dizia, não, chama o Paulo e o Lucas, chama os gêmeos. Eles decidiam.
Mas, de forma geral, o pessoal mais antigo, mais conservador, pô, o pastor prega aí, tá, os meninos... Eles tiveram uma fase difícil. Pai, eu preciso ser eu não posso ser o senhor, eu tenho que ser eu. Seja você. Sim. E, por fim, com o passar do tempo, eles desistiram sozinhos do futebol. Foram para a universidade estudar e se acharam lá. Mas o futebol foi uma fase que mostrou bem para eles que eles têm personalidades, que eles podem ser eles. Eles não precisam ser o pastor. E, às vezes, as pessoas cobram bastante do filho do pastor como se estivesse cobrando do pastor. Sem dúvida. E eles têm vida independente, né? Nem todo filho de pastor, como eu disse no começo, tem que ser pastor. Sim, nem vai saber pregar. Mas eles amadureceram, eles receberam educação de bebês, de crianças, dentro da igreja. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará. Eles cresceram num ambiente cristão, igreja. Eles absorvem muito bem a igreja. Eles Então, dividem muito bem as coisas na cabeça. Não se desvia do caminho e, mais importante do que isso, encontra o seu caminho. Sim. Que eu acho que isso é fundamental. Verdade. Não precisa necessariamente... Alguns vão, mas não é obrigação trilhar o mesmo caminho do pai. Não é essa determinação. Hoje quase todos são obreiros. Sim, sim. Tem vida profissional independente, nenhum deles dependente de igreja. Sim. E são crentes. Exatamente. E me ajudam pra caramba. Isso, acha o caminho, sem dúvida. Pastor Genildo, o nosso tempo vai acabar. Um minutinho por irmão para falar para quem nos assiste aí um conselho, um aconselhamento. Passa por essa fase, tem dificuldade, um minutinho da palavra do pastor Genildo para quem enfrenta isso. Primeiro eu preciso agradecer, né? Agradecer a você, a estrutura, a Rede HIT, o programa Vejam Só. Parabenizá-los pela execução do programa e dizer para todos os nossos telespectadores, os ouvintes, participantes, que vida espiritual é isso, vida ministerial é isso, é um universo de experiências, é um universo que a pessoa aprende a amar a Deus, viver para Deus, mas também tem que aprender a viver e lidar com o ser humano. O ser humano é assim, ele nunca vai concordar com você 100% e também não pode discordar, porque ele sabe que você foi chamado e escolhido por Deus. Então, você que tem uma chamada, não desista, não recue, avance, some forças com a sua família, sempre sua família pertinho de você, juntinho com você, sua esposa. Dificuldades vocês sempre irão enfrentar, mas a vida é isso, é uma luta, depois uma vitória, até Jesus voltar. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, viu, pastor Genildo, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Espero que a palavra aí realmente fortaleça aí quem nos assiste aí e precisava realmente dessa sacudida. Os contatos do pastor Genildo à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Acessa lá, que tá tudo direitinho para você. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção. Alegria nossa. Espero reencontrá-lo outras vezes aqui no Vejam Só. Foi uma conversa super agradável. Irmã Paula, um minutinho para a irmã também, para essas considerações finais e principalmente uma palavra de incentivo para quem nos assiste, para a esposa, que às vezes está lá, passou um dia difícil, precisa realmente de algum apoio, de um suporte, por favor. Também quero agradecer, né, essa oportunidade. E o que eu tenho, não sei, não posso dizer que é um conselho, né, mas é uma experiência minha, né? Procure se ocupar, né? A solidão, como foi o tema abordado, já é muito difícil. Se a mente fica ociosa, pior. Então, se ocupe com a obra de Deus, é maravilhoso. A ocupação na obra do Senhor é muito prazerosa. Então, tenha amor, né, pelas ovelhas do Senhor, você que é esposa de pastor, esteja ao lado do marido, né? Não tenha medo, porque Deus é o dono da igreja, né? Então, Ele guarda e Ele direciona todas as coisas. É ter uma vida de oração, né? E enfrentar essas dificuldades, porque você com certeza vai ter experiências com Deus e vai ver a vitória lá na frente. Amém? Amém, amém. Ele não vai nos abandonar. Fala bem pra caramba. Fala bonito, fala abençoado. E que Deus realmente leve essa mensagem aí, né? Lá no final do Evangelho de Mateus, ele fala que nunca nos abandonará, né? Estará conosco todos os dias. Irmã Paula, obrigado pelo carinho. Amém. Que Deus Eu continue que abençoando a sua vida. Foi um
prazer recebê-la, conhecê-la. As portas do Vejam Só estão abertas, tá bom? Quando tiver uma programação lá com as mulheres, quiser divulgar ou alguma temática interessante, fala com a gente que a gente coloca aqui no programa também. Veja se você consegue depois fazer um programa só para o universo feminino. Só para as mulheres. Negócio de mulher. Mas aí você traz ela. Eu preciso arrumar uma mulher para sentar aqui, ó. Porque o pessoal fica falando, Zeca, mas você vai ficar falando? Ah, pá, a gente só vai jogando as perguntas. Você é muito dinâmico, você é inteligente. Só joga as perguntas, né? Põe o resultado da enquete aí na tela, senão nem a enquete eu vou conseguir colocar hoje, ó. Por que, na sua visão, a família do pastor enfrenta problemas? 31% dos internautas apontaram a falta de preparo, 43% os ataques de Satanás e 26% a falta de acolhimento da igreja. Ficou bem dividido e, de fato, é uma questão multifatorial, né? Não vai ser só um fator. Se você deixar de atender algum deles, isso vai dar problema na sua caminhada. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, pela parceria, sempre incrível dividir esses momentos com vocês que curtem, que gostam e que alavancam o Vejam Só. Siga-nos lá no nosso perfil do Instagram, tem muito material bacana, divulga o nosso perfil, a gente não para de crescer, a nossa meta aí no próximo mês aí é romper a barreira dos 100 mil inscritos lá no nosso Instagram. Vai por lá que você vai encontrar muito conteúdo. Um forte abraço, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Até lá!